Vai-te embora, Polé! Gente, ontem estávamos todos nós num dos passeios mais prazerosos dessa viagem, né? Do catamarã. Opa. Onde teríamos a oportunidade de mergulhar no Rio São Francisco. Velho Chico. Todos nós muito empolgados, comentando sobre como faríamos, como íamos nos agrupar, né, e tal. E chegou a hora, né? Aí o meu grupo que a gente escolheu pra dar o pulo de entrada, fomos eu, Ítalo, Willam, é capeta. João Pedro não foi e Thales. Eu acredito. E Fernando, e Nandinho. Nós seis aí, velho. Aí a gente se juntou, todo mundo no seu colete ali de segurança, né? Pulamos. Pulamos. Entramos na água. Estávamos no São Francisco, certo? Tocaram o velho Chico. Isso, tocamos. Thales ali tinha se dito que tinha trauma com um negócio de água profunda e pá, porque quando ele tinha 14 anos, um peixe bateu na perna dele e ele saiu. Não é um peixe não, viu? Foi o O peixe bateu na perna dele e ele saiu chorando na água. Talesco, tu é fresco. Calma, vamos continuar. Deixa o cara, velho. Ele tinha 14 anos apenas. Hoje ele é um homem aí que conquistou seus objetivos, eu posso afirmar. Aí Thales inicialmente. Passa no meu olho, velho. Thales inicialmente ele teve dificuldades, né? Coloca embaixo. Teve dificuldades. Thales teve dificuldades, ele se enrolou um pouco lá com o seu colete. Aí ele pegou e viu a presença dos macarrões, dos macarrões e pediu auxílio dos macarrões. Aí ele pegou pegou dois, três, fez a macarronada. Thales, eu tô aguardando aqui. Aí Thales tava no seu macarrão, se ajeitando ali, e depois no começo ele tava meio que foi isso? meio que se enrolando ali um pouco, tentando ali pedir a minha ajuda em alguns momentos. Pra fazer a macarronada, pra preparar um molho. Aí a parte de Thales, branco. A parte de Thales foi quando Thales tava com os macarrões aqui entre as pernas. Thales tava com os macarrões aqui entre as pernas, certo? Na posição aqui transversal do seu colete, que aparentemente tinha soltado aqui um dos nós. Ele fez um lacinho. E aí um macarrão foi pra perna dele, velho. E quando o macarrão vai pra perna, a perna começa a subir. E a outra não. Você fica de lado. Aí você fica de lado. Aí Thales começou a sentir uma dificuldade. Porque Thales estava com água aqui no queixo. E ele não conseguia se suspender. E ele continuamente dizia: Paulo, velho, me ajuda. Me ajude. É sério. Me ajude, velho, me ajude. E eu não sei como ele conseguia se enterrar cada vez mais. Aí eu cheguei ali, Thales ali, ri um pouquinho e tal. Acho que o Fernando chegou, deu uma mãozinha, Thales se ajeitou. Deu nó, saiu, deu grau, Thales se ajeitou. E nisso o Ítalo estava meio... Thales já atingiu a autonomia, tá ligado? Thales conseguiu a autonomia dele, Thales aí. Vamos salutar Thales aí. Talesco, tu é fresco! E nisso pouco se ouvia falar de Ítalo, certo? Ela afundou, velho. Ítalo estava... Peraí, rapidão. Peraí, Chico, deixa eu terminar. Vai, dale. Vamos lá. Contando com a presença ilustre aqui, ó. Olha, Chicão! Vamos agora ao ponto principal da história. Ítalo pulou lá, deu aquela primeira mergulhada, subiu, ficou lá pengando e tal. E Ítalo nada havia falado sobre dificuldades, natação ou algo parecido. Mas então ninguém, né, pensou em Ítalo. Só vimos Thales ali precisando de ajuda e a gente auxiliou ele. A gente, que eu digo outras pessoas, não eu. Aí Ítalo pegou e pensou, bora lá pro meio da galera ali, pá. Aí Ítalo caladinho, foi se aproximando ali. E eu estava nadando ali, né, dei uma pressão ali pra conseguir dar uma chegada mais rápida. E de repente eu peso na minha
no meu macarrão. Fez meu macarrão e eu, porra, tô mal assim, tô mal assim, minha natação, não creio. Quando eu olho pra trás, Ítalo tá segurando com as duas mãos, afirmando a seguinte frase: me ajuda aí, velho. Me ajuda aí, Bu. Me ajuda aí, velho. Me ajuda aí. Isso ele continuamente ele fazia esses movimentos com o braço. A mãozinha de milé. A mãozinha direita. Somente ela. O bracinho de milé. E ele continuava. A mãozinha. E aí eu, que porra é essa? Milagre. Aí eventualmente a gente chegou lá, ficou lá conversando com o pessoal. E aí depois assim, deu uma morgada assim, eu peguei e saí pra bater um papo com o Thales ali, pra parabenizar e tal. Já se frango, foi, bicho? Fala com o Thales. Aí a gente saiu da água, ficou uns aproximadamente 15 a 20 minutos fora, conversando um pouco ali, vendo os turistas ali e tal. E aí depois de um tempo assim, aí a mulher disse, isso a gente observava, aliás, antes de a mulher falar, a gente observou que Ítalo, ele meio que... Não, velho, ele tava lá, só que ele meio que tava meio solitário. Não buscava se entrosar com os grupos. Ele ficava meio pendendo de um lado pro outro assim. Ele não ficava com o pessoal, né, Ítalo? Isso com colete. Isso com o seu... Colete e seus três macarrões. Não, ele tava sem os macarrões. Ei, sem os macarrões, aqui eu tô botando. Aí ele tava só com colete, velho. E aí, Ítalo capengava de um lado, fazia amigos, cumprimentava todo mundo, ele chegava assim e dizia: e aí, Camila? E aí, João Pedro? Opa, você é de São Paulo, né? Tudo bom? Sou de Recife, Natal, né? Prazer. Otávio, grande Otávio. Grande mesmo, viu? Ítalo sempre ali, né, cumprimentando o pessoal. Aí a mulher disse que faltava 5 minutos pra encerrar o banho, né, do Rio São Francisco. Aí eu pensei, pô, velho, vou dar o último flecheiro aqui pra fechar com chave de ouro, dar uma daquele bicho como é de Piratas do Caribe, Jack Sparrow lá. Peguei, dei meu flecheiro, nisso então dava aproximadamente 4 metros da escada. Sozinho lá, da tranquilidade dele, né, aparente. Mas sempre com seu velho... Seu bracinho. O bracinho de milé. Seu bracinho saindo no motorzinho, não para nessa aqui, ó. Aí eu mergulhei e quando eu emergi, eu estava ao lado de Ítalo, que me disse a segunda frase. Não, velho, engoli uns 20 litros d'água agora. Ei, calma, engoli uns 20 litros d'água agora, mas estou orgulhoso de mim, velho. Vim naquela porra lá do meio pra cá sozinho. E eu sou um homem. Oi? Ítalo. Calma, eu chego lá no final e eu faço o contraste. Aí eu peguei e Ítalo começava a pedir ajuda. Inocentemente, Ítalo dizia: ei, bom, me ajude, velho. Você leu ofegante, né? Me ajude, seu motorzinho não para. Não para. O motorzinho não para. Me ajude, Paulo. E Paulo se estourando de se acabar, velho. Paulo não conseguia parar. Paulo tava quase cansando ali também. E tinha uns turistas atrás de mim. De São Paulo, que Ítalo fez amizade, né, Ítalo? Conheceu ali, era um casal, não era, Ítalo? Era um casal, Ítalo? Que Thales observou como foi o Thales? Talesco, preso! Eu precisava de Thales pra essa parte da história. De qualquer forma, o casal, ele meio que conheceu o Ítalo assim, aí ele olhava assim e ficava vendo assim se era sério ou se tava brincando. Porque Ítalo, por um lado, mostrava desespero e eu mostrava a pura alegria. Porque eu não conseguia parar de rir, não, velho. Ítalo, me ajude. Porque Ítalo, velho, ele é um cara que ele é diferenciado. Porque ele com um colete e 84 macarrões, ele conseguiu se afogar naquela... Ele conseguiu contribuir para o assoreamento do Rio São Francisco. Porque se você observar, a gente aqui ficou brigando por água no caminho, certo? A gente tu tem água, a gente na merda. E Ítalo não. Ítalo na boca, ó. 20 litros d'água pra dentro. Não queria água de seu ninguém, velho. Engoliu aproximadamente 20 litros, segundo as próprias palavras. Aí chegou uma hora que Ítalo conseguiu sair. Só pra ressaltar nessa parte aqui, Ítalo disse que demorou aproximadamente
20 minutos nessa trajetória, certo? De um Os meio. que foi justamente o tempo que eu saí, aí ele pensou, porra, velho, que ele disse pra mim, porra, velho, ficar sozinho, os caras saíram. Aí ele pegou e começou a tentar sair, né? Aí quando ele chegou lá, certo? Chegou na beira, foi quando a mulher disse que faltava 5 minutos. Aí eu disse a seguinte situação, se tivesse ocorrido, Ítalo, se tu tivesse ficado lá com o pessoal, né? Cumprimentando lá seus novos amigos, que você tanto fez, e tivesse esperado pra, Pois é, alguém pra a bateria pra varrida. mulher avisar pra sair. Logo, cara, a Será que a bateria história tinha varrida, sido pô. diferente, calma. Aí, Ítalo disse que se fosse assim, ele ia ter que ficar dizendo, é pra sair agora, é pra sair? Tô indo, para sair. E o motorzinho não pararia. Vai, caralho, no começo, Mas logo, ele logo. chegaria. Porra, aí tá cortando aqui, mas tudo bem. É, no barco, ainda antes de pular lá no rio, acho que tava eu, Thales, Fernando e João Pedro. Aí a gente concordou em usar o coletinho, porque a gente não tava seguro sobre nossa autonomia ali dentro dos 30 metros de São Francisco, certo? A gente queria respeitar o bicho. Aí a gente, tudo bem, a gente pegou e começou a pegar os coletes e tal, peguei o colete do pessoal, uns limpinhos lá. Aí Ítalo chegou e observou o acontecimento e comentou a seguinte frase. Na moral, velho? Na moral que vocês vão usar esses coletes bichas aí, velho? E eu disse que toda aqui a consideração que eu tinha que ter, eu disse, porra, velho, vou usar, velho. Se eu me desenrolar depois eu tiro, pá, mas eu vou botar. Aí, porra, na moral, Bu? Aí eu vou usar o colete. Aí ele meio que botou o Bu assim um pouquinho pra baixo. Aí quando chegou lá no rio, velho, na hora de dizer me ajuda, o Bu parecia estar bem. O Bu tava bem. Tava rindo pra caralho. Mas, pra fechar aqui, eu acho que Ítalo, como ele mesmo constatou, ele conseguiu nadar ali uns 20 metros sozinho, sem ninguém, uns 20 minutos dentro d'água, sem a menor preparação e conquistou seus objetivos. Então, vamos salutar Ítalo, porque ele é um vencedor.